Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Here we go. Here we go. Here we go. Steelers, here we go. Pittsburgh's gone to the Super Bowl. Here we go. Muito bem, pessoal, estamos começando mais um podcast do Black Yellow Brasil, esse podcast do Pittsburgh Steelers, parceria do Steel Curtain BR com fambonanet.com.br. Eu sou o Danilo, sou o seu host de hoje. Temos a presença para a gravação de hoje aqui do Caio. Opa, galera, vamos lá gravar esse podcast aí especial com um convidado de honra. Seja bem-vindo aí, grande Paulo Antunes. Opa! Dispensa apresentações, comentarista dos canais ESPN, torcedor do Miami Dolphins, Paulo Antunes, seja bem-vindo ao programa. Valeu, um abraço pra vocês, um abraço pra toda a galera que acompanha aí o podcast do Pittsburgh Steelers. Parabéns pra nação aí dos Steelers, com a grande vitória aí na rodada de Wild Card por 30-12, né? Vitória bem fácil em cima dos Dolphins. Le'Veon Bell, sensacional, hein? Le'Veon Bell, Antonio Brown, Big Ben eu não achei que foi tão bem assim, mas ele nem teve que trabalhar tanto, né? Porque assim, com aqueles passes curtos, o Antonio Brown, com 200 mil jardas depois da recepção, facilita a vida de qualquer um. Então, e completando nossa equipe de gravação, a gente tem também o Ricardo. Fala aí, Ricardo. E aí, pessoal, boa noite. Hoje é uma bela vitória, como o pessoal já falou aí. Presente especial hoje no podcast do Paulo Antunes. Vamos lá, falar um pouquinho como foi o jogo de ontem, revisar o que aconteceu e o que é que esse time precisa ainda melhorar, visando já o jogo contra o Chiefs no domingo. Então, o que eu acho que precisa melhorar um pouquinho a secundária, né? O Matt Moore teve um aproveitamento de perto de 80%, né? Teve uma sequência de 14 passes seguidos. Ele é o reserva dos Dolphins. Ele é um dos melhores reservas da NFL, mas mesmo assim a defesa do Pittsburgh, alguns passes dinâmicos em profundidade. Isso é algo que Pittsburgh vai ter que melhorar, ficar de olho aí no Tyreek Hill, que é um jogador pra lá de dinâmico do Kansas City, e também, obviamente, ficar de olho no Travis Kelce, né, que esse ano, sem dúvida, foi um dos melhores recebedores da NFL. Agora, nessa última partida, eu achei que a volta do Ryan Shazier fez uma bela de uma diferença. A defesa dos Steelers tá jogando com uma velocidade excelente, tá? O front four lá, a linha defensiva e também o front seven, né, com os linebackers também, todo mundo extremamente ativo, James Harrison, o time foi excepcional contra o jogo terrestre. Então assim, o Kansas City não tem aquele ataque pra lá de dinâmico, né, então assim, parando o ataque terrestre do Kansas City, eu acho que aí facilitaria a vida do Pittsburgh Steelers, né, eu vejo os Steelers, especialmente ofensivamente, né, como um time mais dinâmico que a equipe de Kansas City, mas o Andy Reid é um baita técnico, o Alex Smith protege bem a bola, a defesa dos Chiefs teve 2 interceptações, vai ter que cuidar melhor da bola, e é difícil ganhar lá em Kansas City, né? Aquele torcedor é fanático, é tão fanático quanto o torcedor dos Steelers, então a expectativa é de um grande jogo lá em Kansas City. O Paulo destacou bem a presença do Ryan Shazier nesse último jogo. Como a gente já vem falando em outros programas, o Shazier tem potencial de ser um dos jogadores mais dominantes da NFL, com toda a velocidade e atleticismo que ele tem, a interceptação que ele fez, a velocidade e intensidade com que ele chega na linha de scrimmage. O Jay Ajayi não teve espaço para correr. A gente viu o Ryan Shazier que estava em todos os lugares do campo. Quando ele tentava correr entre os tackles, que foi onde ele mais se destacou no primeiro jogo ele conseguiu mais de 200 jardas. O James Harrison e o Bud Dupree teve partidas excepcionais contendo ele. Então, é o plano do Steelers, Mike Tomlin, ano após ano, postando muito nos linebackers com muita velocidade vindo do combine. Bud Dupree e Ryan Shazier são exemplos disso. São jogadores que correm 4.4 segundos no combine e que vem com cada vez mais explosão e crescendo nessa defesa dos Steelers. E que, como o próprio Paulo destacou no The Books on the Table, é uma defesa que vem crescendo muito nessa sequência de 7 vitórias consecutivas. O Steelers está bem consistente na defesa e eu estou muito otimista visando esse jogo contra o Kansas City Chiefs. Então, aí no que vocês estavam falando, que o Paulo falou e o Ricardo repetiu também, só comentar que realmente vai ser muito difícil jogar em Arrowhead, e um ponto que a gente vai ter que
que ter muito cuidado ofensivamente é nos turnovers. A equipe de Kansas City Chiefs sabe forçar aí, principalmente interceptações, e o Ben não fez um ótimo trabalho contra os Dolphins, que já vinha com a secundária aí bem baleada. Então é bom a gente ver como é que o Big Ben aí, essa aí lesão não deve ser algum problema para ele no jogo, mas é algo a se observar para ele ter mais cuidado com a bola. E vai ser um jogo que vai ser decidido, eu acho, nessa batalha de turnovers. Vai ser bem complicado. É exatamente isso. Eu concordo com você. Tem que tomar cuidado com o Marcus Peters. E esse confronto do Marcus Peters contra o Antonio Brown vai ser um duelo muito, muito interessante, né? E vamos ver se o Ladarius Green também volta aí para essa partida. O Green que perdeu a primeira metade da temporada, mas saudável, um jogador que traz velocidade, né? Mais rápido que o Jesse James, traz mais velocidade aí pro ataque e é uma ameaça correndo pelo meio, né? Pelos seams. Então, vamos ver se ele volta. E a defesa precisa continuar fazendo o que tem feito. 5 sacks no último. Eu fiquei surpreso, viu? Eu não esperava 5 sacks. E o James Harrison foi sensacional. Você mencionou o Bud Dupree, né, que está jogando com muita energia também. Enfim, muitas coisas boas da equipe do Pittsburgh Steelers, né? Muitas coisas boas. E vamos ver se o Le'Veon Bell consegue continuar, né? É difícil achar um running back melhor que o Le'Veon Bell na NFL, né? E ele tá realmente, os números são impressionantes. Ele quebrou o recorde da franquia em jardas terrestres num jogo de pós-temporada, né? Foram 167 na partida contra os Dolphins. Então, ele tá realmente na crista da onda. A fase do Bell é tão boa que ele vem nessa toada de 7 jogos consecutivos com mais de 1.000 jardas nesse período. Para aspectos de comparação, o Emmitt Smith, que é o líder da NFL em jardas na história da liga, a maior sequência dele em 7 partidas, a maior quantidade de jardas que ele teve em sequência de 7 partidas foi 860 jardas. Então o Bell tá voando. A paciência que o Bell tem, quando a gente se destaca sempre atrás da OL, que também vem fazendo um trabalho excepcional. Mostra o investimento que o front office do Steelers fez recentemente na unidade, trouxe o Mike Munchak, 20% do cap quase do Steelers é investido só na OL, tanto para proteger o Big Ben, que já tá no final da carreira, quanto justamente para isso, contar com 2 dos melhores jogadores, talvez, da OL na NFL, que é o David DeCastro e o Paul Sponson, que o que eles fazem ali no meio daquela OL é um absurdo. E os outros jogadores, o Mike Munchak conseguiu desenvolver muito bem o Marcus Gilbert, o Alejandro Villanueva, era um tight end perdido pela NFL e que hoje é um left tackle que passa um mínimo de confiança, não compromete muito durante as partidas. O Rebel Foster dispensa comentários também, o veterano já tá na liga há muito tempo, conhece essa unidade dos Steelers como ninguém. É legal ver essa linha ofensiva se destacando, porque vocês que acompanham o time há um bom tempo sabem que por muitos anos esse foi o problema dos Steelers, né? A linha ofensiva que não conseguia proteger o Big Ben, e investiam também na linha ofensiva no draft, e não selecionavam os jogadores certos, mas aí pegaram o De Castro, o Marquise Pouncey é um dos melhores tackles da NFL, o Villanueva, ele jogava como recebedor no college, ele também jogou na defesa, né? Ele foi pro Philadelphia lá como defensor, ele estava na linha defensiva, aí foi cortado e foi reinventado no Pittsburgh Steelers como jogador de linha. Então tem que acreditar a comissão técnica, né, que sabe desenvolver jogador, e o próprio jogador, né, que melhorou bastante. Mas o Big Ben esse ano foi um dos quarterbacks menos sacados da NFL, e você menciona a paciência do Le'Veon Bell, é incrível. Não tem running back mais paciente que ele, né? Ele tem uma sintonia, um entrosamento espetacular com a linha ofensiva. Ele espera o buraco se abrir, porque ele sabe que vai abrir, e aí ele parte com tudo e ganha 6, 7, 8 jardas. É bonito de ver. Até as transmissões em alguns momentos ficam meio chata, porque você tem que ressaltar o tanto que ele tem a paciência e sabe que o bloqueio vai abrir sempre na hora certa onde ele tá, cara. É incrível. É interessante. E há quem diga lá de Pittsburgh, o pessoal da imprensa local mesmo, que essa aí é a melhor OL construída até na história dos Steelers. Estão até dizendo isso, pelo investimento que é feito e pela maneira que eles jogam. Estão tendo um desempenho realmente
absurdo nos últimos jogos. Um ponto que vai ser interessante no próximo jogo é como como essa OL vai fazer para segurar o Justin Houston. É um cara que tá voltando de lesão, mas tá confirmado pro jogo de domingo, então algo vai ser observado aí nesse final de semana também. É um cara espetacular aí, um dos melhores outside linebackers da NFL, um dos melhores pass rushers, então bem interessante mesmo. Trabalhei pro nosso right tackle. Não só ele, mas também o Dee Ford, né? O Dee Ford teve uma grande temporada, mas a gente sabe que o Justin Houston, a qualquer momento, ele pode acabar com o jogo, né? Como ele fez uma partida recente aí contra o Denver Broncos, em que ele teve 3 sacks, safety e tudo mais. Então, assim, se ele tiver uma boa partida, aí pode ser realmente um longo dia para a equipe de Pittsburgh. Agora, um jogador que tá fora, né, e tá fora da temporada, já faz uns jogos, é o Derek Johnson, né, que para mim é um dos melhores linebackers da liga e seria um cara importante aí para tentar parar o Le'Veon Bell, né, um líder da defesa. Ele tá fora, então isso é algo que favorece a equipe de Pittsburgh, que a gente olha os Steelers, é difícil achar um time mais saudável que o Pittsburgh Steelers na pós-temporada, né? Quer dizer, tirando o Ladarius Green, né? Tem quem? O Golden lá, que não tem muita gente machucada, assim, prejudicando o time. Né? As estrelas estão voando, o time basicamente folgou na semana 17, né? Descansou todo mundo. Então acho que Pittsburgh tá engrenando na hora H. Tem o Cam Hayward também, não é? Mas o Hayward tá fora há um bom tempo, né? Tá no IR. E o que Butler conseguiu ajustar bem essa defesa pra jogar na formação com 2 jogadores na DL, basicamente, que é o Tweet e o Redgrave. E o LT Walton vem crescendo muito nas últimas semanas. É um jogador depth, um jogador escolhido na 6ª rodada nos últimos drafts, e que tá entrando muito bem. É aquele jogador consistente, que não compromete, que cumpre sua função tática muito bem. Que é o que se espera de um jogador de linha da equipe dos Steelers. Então a ausência do Hayward tá quase passando despercebida por essas partidas. Kit Butler foi muito criticado durante toda a temporada, principalmente depois do jogo contra a equipe do Dallas Cowboys, que o Ezekiel Elliott, aquele touchdown no último momento, e depois daquilo a defesa dos Steelers dobrou a esquina e decolou. A gente ficou criticando muito ainda, meio receoso contra o Browns, depois contra o Colts com o Scott Tolzien, mas depois pegou, também veio o Giants. A gente anulou o ataque do Giants, sei que tem suas limitações e tudo mais, mas o Odell Beckham Jr. foi um no-factor durante a partida. Então, acho que a gente tem motivos para ficar bem otimista com o trabalho que a defesa pode fazer nos próximos jogos e tem um matchup que o James Harrison particularmente agora adora nas últimas partidas que ele vem jogando, que é contra o Eric Fisher, o left tackle do Kansas City Chiefs. James Harrison já castigou muito o Eric Fisher nos primeiros anos do Fisher na NFL, e do jeito que o James Harrison tá jogando, ele tá com aquela vontade de que eu vou me aposentar com um anel. Quero terminar minha carreira com esse anel, que foi um absurdo que ele fez contra o Dolphins, foi líder em tackles na defesa, teve 2 sacks, forçou fumble, um momento decisivo da partida, aquele final do segundo quarto, na red zone, aquilo ali, o touchdown do Dolphins mudaria a partida, porque o Dolphins receberia a bola no terceiro quarto e poderia muito bem encostar de vez no placar. E o Harrison fez aquela jogada. E aí é o seguinte, né, quer dizer, de um domínio absurdo para um 20-13, aí mexe um pouquinho com a cabeça do time que estava ganhando com facilidade, né? E aí, se realmente os Dolphins pegaram a bola também no terceiro período e foram lá e sofreram mais um fumble perto da linha de 30 jardas dos Steelers, né? Então, assim, mesmo com o domínio do Pittsburgh, né, e é interessante, né, o futebol americano, às vezes a gente olha no placar e vê 30-12 e teve esse domínio, mas assim, se fosse uma jogada aqui, outra jogada lá, a partida poderia ter sido completamente diferente, né, e os Steelers, quer dizer, fizeram as jogadas quando tinha que fazer, e Miami não conseguiu. Então, é por isso que os Steelers estão avançando e os Dolphins estão de férias. Foi uma grande vitória de Pittsburgh. O que vale ressaltar também, mais uma vez, é a temporada que o Miami Dolphins fez, que depois daquela vitória contra o Steelers, deu uma volta sobrenatural, né, na temporada. Eu queria fazer uma pergunta pro Paulo. Você acha aí que o que foi fator mais decisivo aí pros Dolphins terem perdido, não terem ido tão bem na partida? Foi o Tannehill ter lesionado, não ter jogado, ou as perdas defensivas? Qual foi o fator aí mais determinante
para essa derrota aí dos Dolphins, porque os Dolphins vinham numa temporada espetacular, acabaram com os Steelers naquela partida de temporada regular, então por isso que a gente tinha até certo receio antes do jogo, porque podia simplesmente acontecer novamente, e aquela partida ali realmente deixou um certo trauma pro torcedor dos Steelers. Aquela partida da semana jogou super bem. O Isa Abdul-Quddus teve interceptação, jogou super bem. O Maxwell marcou o Antonio Brown, que teve apenas 39 jardas. Esses 3 jogadores não jogaram. Tá? No grupo de linebackers do Miami, o único saudável da turma, quer dizer, não tinha saudável, né? Porque era o Kiko Alonso lá com uma luva de boxe para proteger a mão quebrada, né? Ele não tinha nem a mão direita para poder fazer o tackle, né? O Jelani Jenkins estava completamente quebrado, outro titular. Então, assim, muitas lesões na defesa. É difícil, né? Eles contrataram o Bakari Rambo na semana 8, na semana 9, o cara estava desempregado. O Mike Thomas, o outro safety, que até teve já é um elenco limitado, a gente sabe, né? Aí quando você tira os melhores jogadores, aí como que você faz, né? Complica demais. Então a defesa estava completamente perdida, ofensivamente estavam sem os 2 melhores jogadores do ataque. O Ryan Tannehill, ou 2 dos 3, 2 dos 4, vamos dizer. O Ryan Tannehill e o Mike Pouncey. Você tira o center, que é essencial no jogo terrestre, e o Mike Pouncey ele é diferenciado porque ele avança para o segundo nível, neutraliza os linebackers. Quem ia bloquear o Ryan Shazier? Era o Pouncey, que tinha velocidade, né? O Craig Irvin só velocidade suficiente. Então, assim, os linebackers dos Steelers fluíram com muita facilidade na partida, né? E o Tanner estava começando a jogar bem mesmo naquele jogo contra o Arizona. Se machucou. E é um cara que geralmente cuida bem da bola. Então, o que você teve? Você teve um Matt Moore, que de vez em quando lança umas bolas bonitas. Então, assim, todas as perdas, as baixas do Miami, todas, tipo, se você coloca a equipe titular, poderia ter tido um resultado bem diferente. Né? Assim, nos touchdowns lá do Brown, o safety estava completamente deslocado. Se fosse o Rashad Jones lá, cara, provavelmente teria sido diferente, né? Provavelmente naquele slant lá do Antonio Brown, provavelmente ele estaria lá para fazer o tackle, né? Mas assim, não tava, tá todo mundo machucado e não, sabe? Mas a diferença no time, desse time agora e o time da semana 6 é grande, cara. Não há dúvida. Tem uma pergunta também. Todos os jogos do Divisional Round já tiveram na temporada regular, já aconteceram. Inclusive, esse Steelers e Chiefs foi no Heinz Field, na semana 4, era a volta do Le'Veon Bell, e o Steelers venceu por assombrosos 43-14. O que tem de diferente daquele jogo da temporada regular para esse? Olha, é uma boa pergunta, cara. Eu acho que o ataque do Kansas City é outro. Eu acho que o Kansas City começou muito mal a temporada, ainda estava buscando a sua identidade, não estava tendo produção de seus wide receivers. Ainda não é grande coisa a produção, mas o Tyreek Hill tem sido um dos melhores jogadores da liga esse ano. O Alex Smith está jogando bem melhor e eu acho que a defesa também está num nível diferente. Quer dizer, é uma defesa que cede jardas, tá? Não é uma defesa que vai ser top 5 aí em jardas cedidas. Mas é uma defesa também que rouba muito a bola dos adversários. E Pittsburgh começou muito bem aquele jogo, anotando já 22 pontos no primeiro quarto, né? O jogo aconteceu em Pittsburgh, que obviamente faz uma diferença, né? O passe em profundidade funcionou bem naquela partida. Mas o Kansas City teve um jogo, assim, horrendo. Foi um dos piores jogos. Assim, a gente viu aquele time do Kansas City, assim... Foi uma coisa assim trágica, né? E o Big Ben teve 5 passes para touchdown, trabalhou com muita tranquilidade. Então, assim, eu não acho que isso vai se repetir. Eu acho que o time do Kansas City tá bem diferente nesse momento. E o Pittsburgh começou muito bem a temporada, né? Os Steelers estavam voando, aí tiveram uma sequência ruim e agora voltaram a voar. Agora, a defesa do Pittsburgh, pressionou bem o Alex Smith naquela partida, viu? Pressionou muito bem. Especialmente o Cameron Hayward, que a gente mencionou agora há pouco, ele jogou muito naquela partida. Mas assim, eu vejo uma defesa mais evoluída dos Steelers, mais completa, mais coesa, e com o Le'Veon Bell também, voando, e eu vejo um Kansas City melhor também. Então, pra mim, a expectativa é de um jogo bem, bem apertado. Vai ser aquele típico jogo, né, de janeiro, frio, playoff, dois ataques terrestres vão, obviamente, fazer a diferença, e que isso, incrivelmente, favorece
conhece o Steelers pelo histórico que o Big Ben tem. Foi uma estatística curiosa que surgiu depois da partida. O Big Ben, quando lançou menos de 200 jardas em sua carreira nos playoffs, em 6 partidas venceu 6 jogos. Quando o Big Ben lançou mais de 300 jardas, isso foi em 3 partidas, ele perdeu os 3 jogos. Então, eu acredito que novamente vai ser a doutrinação de Le'Veon Bell, que chegou no jogo já na semana de descanso e tudo mais. Mas eu acredito que a OL do Steelers vai conseguir conter, principalmente o meio da linha, como o Paulo já citou, o Derrick Johnson, vai prejudicar muito o Chiefs nesse jogo. Então, vai ser outra doutrinação de Le'Veon Bell, e também Le'Veon Bell, quando o Le'Veon Bell correu para mais de 100 jardas nessa temporada, o Steelers também não perdeu ainda. Foram 8 jogos e 8 vitórias quando o Le'Veon Bell passou dessa marca. Então, não tem segredo. O Todd Haley tem jogo que ele gosta muito de inventar no play calling. No jogo contra Miami, o início foi excepcional, entrou realmente, a intenção do Steelers realmente era matar esse jogo nos primeiros momentos da partida, ficou claro, e como foi para deixar o Le'Veon Bell o resto da partida tudo carregando o piano. Eu acredito que vai se manter essa mesma estratégia pro jogo contra o Kansas City Chiefs, mas obviamente o fator casa, o Arrowhead Stadium não recebe o jogo de playoff há um tempo, vai estar caindo na cabeça deles, e a força que Kansas City jogando em casa é sobrenatural. Vão tirar a força disso pra jogar com a vida pra garantir jogar na final de conferência. Bom, então é isso que a gente tá esperando aí pra Steelers em Chiefs para esse final de semana. Vamos passar para as considerações finais, né? Começar, obviamente, com o convidado. Paulo, você sabe se você vai estar comentando esse jogo? Boa pergunta. Eu ainda não sei a escala dos jogos dessa semana, mas eu te falo que como eu disse, eu acho que vai ser um baita jogo. Eu acho que os Steelers têm tudo pra ganhar, tá? Se eu tivesse que apostar, eu aposto no Pittsburgh, né? Agora, tem que levar em consideração essa contusão do Big Ben. Eu não sei o quão machucado que ele tá. E ninguém vai saber, tá? Ninguém vai saber quão machucado que ele realmente tá. Ele vai falar que ele tá bem e tudo mais. Se a lesão tiver um efeito nele, aí pode ser uma partida completamente diferente, especialmente se ele tiver machucado e for pressionado no início da partida, aí pode desconcertar a equipe de Pittsburgh, tá? Então isso daí é uma preocupação. O Le'Veon Bell precisa ser o cara número 1, como tem sido, né, para deixar o Big Ben longe de situações óbvias de passe, não que ele não consiga resolver dessa forma, porque ele é um dos melhores. Mas quando o Pittsburgh tem um equilíbrio, como vocês já falaram, é um time realmente muito, muito perigoso. Então vamos ver, cara, vamos ver o que acontece. Eu tô otimista em relação aos Steelers, né? Já que esse daqui é um podcast do Pittsburgh Steelers, eu acho que o time vai com tudo lá para Kansas City. Só que Kansas City é o time mais descansado. Vamos ver se isso tem um fator. Geralmente tem, né? Geralmente o time que tem uma semaninha a mais de descanso chega um pouquinho mais fresco, voando, jogando em casa, né? Então vai ser difícil. Mas se eu tivesse que apostar em eu apostaria nesse momento nos Steelers. Caio, tuas considerações finais por hoje. Eu vou aí nesse sentido aí, obviamente um pouco clubista, puxando aí o que o Paulo falou. Eu acho que a gente tem chance de vitória assim, apertada, mas vai ser um jogo extremamente físico, vai ser batalha nas trincheiras o tempo todo, vai ser muito, muito difícil, mas eu acho que a gente leva na dificuldade. É um jogo que a gente tem que ter muito cuidado aí com o Tyreek Hill e com o Travis Kelce, no que eles podem apresentar aí, por um fator que vem sendo problema na nossa defesa nas últimas temporadas, que é o passe aí no meio do campo, algo que é muito difícil para essa defesa defender, pelo jeito, né? O Travis Kelce já castigou a gente um pouquinho naquele jogo que a gente venceu bem, então é um fator aí que vai ser determinante para o jogo corrido das duas equipes. E a bola aérea aí, a gracinha que o Tyreek Hill vai fazer contra a gente no jogo, vamos esperar, né? Porque sempre tem problema com os special teams, a gente sempre dá uma vacilada e Tyreek Hill vem se mostrando espetacular nessa temporada. E o Travis Kelce nessa bola no meio, então vai ser um jogo extremamente físico, disputado, mas eu tô bem otimista, então vamos que vamos, acho que dá pra gente levar essa vitória. Ricardo, pra gente ir encerrando por hoje. No primeiro jogo, o Travis Kelce teve muito mais influência
no garbage time do que no jogo em si, cara. Eu discordo um pouquinho. Inclusive até o Justin Gilbert, o grande Justin Gilbert tá nesse jogo, teve um papel-chave em cima justamente do Travis Kelce. Pouca gente lembra, mas do Gilbert, que tá assumindo, né? Ele não apareceu na temporada todinha, mas aquele jogo ele teve um papel, um role fundamental na defesa. E puxando só um pouco do que o Paulo Antunes considerou, o Kansas City vem mais descansado e tudo mais. O Mike Tomlin tem 3 derrotas, já tem 3 derrotas consecutivas contra times que vêm da bye week. Então, obviamente algo com certeza para se considerar. No mais, eu comentei no Twitter hoje mais cedo, vai ser o jogo da vida do Dennis Smith no comando do Special Team dos Steelers, que é uma unidade patética de ruim. É muito ruim o Special Team dos Steelers de maneira geral, cedendo tanto retorno de kickoff quanto retorno de punt. Então eu acredito que se o Special Team, que eu acredito que o Tyreek Hill vai ter um papel determinante, chave, caso o Kansas City Chiefs vença, Dennis Smith não tem como voltar para a próxima temporada. Ele é sustentado porque nunca ficou escrachado na cara dos Steelers uma derrota decisiva por um erro do Special Team. Então, se a gente perder, eu tenho 99% que vai ser a posição de campo e tudo mais, vai influenciar um retorno, a grande jogada do Tyreek Hill, etc. Enfim, um bloqueio de ponto, qualquer coisa. O Special Team do Steelers é desligado, contra o Dolphins sofreu com fake, a equipe do Chiefs já fez fake na temporada contra tanto Falcons, que mudou a partida. Então é tudo isso e vamos que vamos. Eu também tô confiante e tô otimista pra esse jogo. Mais nervoso é realmente o primeiro jogo do Wildcard. Passando ele, bate um alívio. Vamos lá, a ansiedade já tá batendo. Cara, eu tava 100% tranquilo até vocês me lembrarem dos Special Teams e do Tyreek Hill. Agora eu acho que eu tô 50-50. Acho que agora eu vou pro jogo honesto já. E a batalha dos turnovers, né? Quem vencer a batalha dos turnovers também vai ter muita chance de ganhar esse jogo. Vai ser complicado. Isso é verdade. Então é isso aí, meu povo. Boa sorte pra vocês aí no fim de semana e a gente vai se falando aí. Obrigado pelo convite, viu? A gente que agradece muito, Paulo Antunes, sua presença. Fica muito feliz, realmente, de verdade, com a tua presença aqui com a gente. Valeu mesmo. Muito obrigado por disponibilizar esse tempo pra gravar aqui. Falar um pouco sobre esse esporte que a gente tanto ama e tanto é fanático. Obrigado. É isso aí, sem problemas, cara. Um grande abraço pra vocês e tudo de bom aí. Boa sorte pra todo mundo aí do podcast e um abraço pra todos os seus ouvintes aí. Então é isso, pessoal. Obrigado pela audiência mais uma semana. Até a semana que vem. Esperamos voltar com mais uma vitória, né? Grande abraço. You know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow.